Olá, boa noite. Na graça e na paz, estamos juntos uma vez mais para compartilharmos, né? Eu digo compartilharmos porque eu ministrarei. Se a minha ministração não encontrar receptividade no seu coração, meu irmão, minha irmã, meu querido, nosso tempo terá sido em vão. Então é uma ação, nós estamos aqui juntos. Diz que o ensinar está muito ligado à reação de quem está sendo ensinado. Então eu quero que esse tempo seja proveitoso para mim, ao ministrar, para mim também que estarei refletindo naquilo que o Senhor colocar em mim para dizer, e também que isto esteja ligado ao seu coração, que você esteja desejoso que a graça do Senhor te alcance e dessa maneira nós nos completamos. Nós somos completos à medida que sermos bênçãos, à medida que nos darmos e à medida que sermos receptivos. E a melhor maneira de ser doador é honrando. E eu espero que isto ocorra com você. Vamos falar com o Papai do Céu? Senhor, obrigado porque tu és uma realidade. Queremos vivê-la e senti-la com uma intensidade maior a cada dia, ó Pai. E por isto que em nome de Jesus estamos aqui para suplicar que o teu Espírito nos sirva, que o teu Espírito fale ao nosso coração, para que sejamos edificados como tua noiva, como tua igreja, Senhor, com condições de viver uma vida conforme o Senhor prometeu. Vida em abundância, vida de paz, vida na luz, com a vereda que vai brilhando mais e mais. Senhor, aqui estamos diante da tua palavra para realmente crescermos. Faça com que isto se concretize em nós. Atue sobre mim com a unção do teu Espírito e atue na mente e no coração daqueles que ouvirão, para que a tua palavra frutifique e seja uma bênção que alcance, que transforme, que perdoe e que leve paz a muitos outros, a todos quantos nos cercam e fazem parte do nosso dia a dia. Nos assista, Senhor. Precisamos de Ti. Essa oração não é uma formalidade. Essa oração é uma oração sincera. Nós estamos invocando a tua vida na ministrar da tua palavra. Se conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje eu quero meditar com você em apenas um versículo. Não gosto de pregar baseado apenas no versículo, gosto de pelo menos ler o texto, fazer uma explanação, por menor que seja, mas hoje eu vou me restringir apenas ao versículo 3. Versículo 3 do livro do profeta Miqueias, do capítulo meia dúzia, capítulo 6, versículo 3. Nós vamos estar meditando. Diz a palavra: Povo meu, que te tenho feito? E com que eu te enfadei? Responde-me. Lerei novamente. Povo meu, que te tenho feito? E com que eu te enfadei? Responde-me. Queridos, convém nós lembrarmos que o nosso Deus, o Deus Criador, o Deus que deu esta palavra profética para ser inquirida ao povo de Israel, a nação que ele tinha escolhido para que fossem a nação modelo, para que fosse a nação responsável de transmitir a vontade dele para com os homens. E nós estamos vendo que o nosso Deus não é um Deus de estar assentado no trono. O nosso Deus, apesar de ser soberano, de ser o Senhor dos exércitos, da palavra dizer que a terra está sob o estrado dos seus pés, ele é um Deus ativo, é um Deus que se dá a conhecer, é um Deus que se manifesta, é um Deus que, mesmo diante de toda a sua santidade, diante de toda a sua soberania, sua grandeza, seu senhorio, sua divindade,
ele se manifesta, ele se apresenta, ele procura dialogar, ele se dá a conhecer a, a sua criatura, que é o homem, que nada tem de bom, desde quando Adão e Eva, lá no paraíso, pecaram, atraídos pela cobiça, pela curiosidade, talvez pela ingratidão de saber aproveitar o que tinham. Esse Deus, ele fala a este homem, mesmo que haja uma discrepância, um desnível de natureza profunda, tremenda, a ponto que a palavra fala que nunca nós poderíamos estar diante dele. Nós não suportaríamos a sua santidade, a sua luz. Por isso que ele enviou Jesus. Então é um nosso Deus que rasgadamente se apresenta como acessível, amigo. É o Deus que fala, é o Deus que ouve. É um Deus envolvente, a ponto de que traduzir o que é o amor de Deus, queridos, convenhamos, é uma tarefa difícil. É impossível, a gente não consegue traduzir. E às vezes ficamos naquelas palavrinhas que nada expressam. E esse Deus é um Deus que se reparte, a ponto da palavra afirmar que aprove a ele, escolheu, por graça, por misericórdia, por bondade, para colocar em nós a sua parte para que o mal não mais nos dominasse. A palavra nos diz que ele nos constituiu como templos. A palavra de Deus fala que nós podemos falar com ele, abrir, conforme diz a palavra, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Então, não precisamos de formalidades e ficar medindo palavrinhas, não. É para rasgar o coração, é para sermos autênticos diante dele. E ele nos colocou como ovelha para que pudéssemos ter ouvidos afinados, para ouvir a voz dele, que é o bom pastor. A palavra de Deus também nos apresenta que este Deus, que há muitos anos tem lutado para fazer com que o homem o conheça, o entenda, se aproxima, viva ele intensamente, ele fala que, apesar de ser toda a soberania, na pessoa do Espírito Santo, ele ainda é ativo, ele é presente, ele é participativo, a ponto que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então ele é um Deus participante de todas as aflições, de todas as necessidades, de todas as nossas misérias. Ele é um Deus que está junto de nós para que toda essa limitação, toda essa natureza que tenta nos seduzir, nos afastar dele, não nos envolva. Quando ele se deu em Jesus, que foi na manifestação da plenitude dos tempos, se fazendo em carne e osso e vindo habitar entre nós, a palavra fala que Jesus veio, cresceu, morreu, ressuscitou. Você conhece hoje. Jesus está à direita do Pai e o que ele está fazendo? Ali, para advogar, para nos representar, para ali oferecer perdão diante do trono de Deus por nós. Então esse é um Deus que nunca esteve parado, que nunca se ausentou do homem, que nunca se ausenta por um segundo sequer, pois um minuto longe da presença dele poderá nos causar grandes males. E além desse aspecto dele se repartir em Filho e Espírito, a palavra fala que também ele ordenou aos seus anjos para que nos assistam, para que estejam ao nosso redor, para que estejam nos envolvendo, estejam fazendo parte da nossa vida. Então nós estamos vendo que é um Deus que se reparte, que se dá. É um Deus que nunca mediu nenhuma limitação. Se manifestou por graça, não pela nossa condição, não pela nossa capacidade, não pelo nosso mérito, não pela nossa própria vontade. Tanto é que quando ele se propôs a se fazer em Cristo Jesus, homem, habitar e fazer o sacrifício eterno por nós, foi no momento que ele disse que não havia um justo sequer. Não havia um só homem que se interessasse pela verdade, não havia nenhum homem só sequer que tivesse uma vida digna para se apresentar diante dele. Então eu quero dizer que se eu dizer aqui, você dizer na sua vida, no seu dia a dia,
que o Deus Jeová, o Deus Criador, o Deus Soberano, o Senhor Criador de tudo quanto há nos céus, na terra, no mar e tudo que neles há, que ele se joga sobre nós, que ele se joga, se lança no nosso colo, que ele se derrama, que ele se lança totalmente para nós. Nós não estaríamos exagerando. Porém, esse mesmo Deus diz: povo meu, que eu te tenho feito, e com que eu enfadei vocês. Nós vemos que esse Deus também, queridos, ele fica indignado com a nossa estupidez, com a profunda ingratidão e insensibilidade que há no coração do homem. Apesar de ser um Deus divino, perfeito, e nos dar condições, não só nos dar condições, mas mobilizar-se de todas as maneiras possíveis e que nós possamos capaz de imaginar. E ele vai até mesmo além do que nós imaginamos. Nós vemos esse Deus aqui indignado. Como que nós conseguimos? Como que nós prezamos em ser estúpidos, ingratos e insensíveis? Povo meu, o que eu te tenho feito? Com que eu te cansei? Com que eu te enfadei? Por que vocês estão saturados? Por que vocês se mostram cansados, indiferentes, desinteressados, dispersivos, alheio às minhas coisas? Responda-me. Queridos, a nossa vida, o nosso existir, ele é fruto do nosso respirar. Quando nós morremos, a palavra fala que ele tirou o fôlego de vida das nossas narinas. Então ninguém fica sem respirar nunca. Podemos prender a respiração e sobreviver alguns segundos. Quem treina muito, quem faz apneia, pode até viver alguns minutos sem respirar. Mas depois desesperadamente precisa respirar. Isto não nos cansa, isso não causa fadiga. Para respirar não toma o nosso tempo. Nós nem percebemos que isso acontece porque é uma coisa tão natural que na própria genética ele já produziu isso de uma maneira que seja espontânea, natural, que nós nem percebamos que estamos respirando. Tanto é que, se você pegar seu relógio, marcar um cronômetro e separar um minuto para prestar atenção no seu exercício de respirar, de inspirar e de expirar. Pela boca não, né? Pelo nariz. Faça isso por um minuto. Vê quanto é cansativo. Dói o peito. Cansa. Parece que esse minuto vira uma eternidade. Parece que é o pior do que assistir a partida do Palmeiras. Sou palmeirense, viu, gente? Por isso que eu brinco com o meu time e não brinco com os outros. O respirar, ele não apenas, a vida dele não foi apenas proposta. A vida dele foi colocada, foi posta em nós. E de uma maneira sem que percebamos, ela vai correndo, ela vai fluindo, vai nos mantendo, vai nos dando condições de vida, de crescer, de caminhar, de descobrir, de ir além, de ter alegria, de ter paz, de constituir família, de descobrir coisas, conquistar coisas, ser felizes. E de uma maneira tão natural. E se nós fugimos da naturalidade da vida, da decorrência natural da vida, nós não suportamos. É o que eu disse agora há pouco. Respirar por um minuto. Não dá, é cansativo. Então ele colocou em nós uma vida abundante. Nós estamos falando do Pai dos homens. Nós estamos falando do Pai da fauna toda. Eu estou falando para você do Pai, do Deus Criador de toda a flora. É o Deus Criador da neve e do calor. É o Deus que criou a baleia azul enorme lá no seio do mar e com tremenda perfeição criou uma frágil borboleta que tem veinhas que correm sangue na sua veia, que são finíssimas. São finíssimas.
e que nós só podemos ver aquele tracinho, ali corre o sangue. Esse Deus que está falando, povo meu, com que eu te cansei? Porque vocês estão cansados? Porque vocês estão fartos de mim? Porque demonstram enjoo? Porque demonstram impaciência por pensar que eu posso estar próximo de vocês, ou que eu tenha um chamado, que eu tenha um plano, que eu tenha uma verdade, que eu tenha um caminho, que eu tenha um destino, que eu tenha um futuro, que eu tenha uma grandeza ainda para falar, mostrar, repartir com vocês o que é celestial e não somente as benesses dessa vida. Povo meu, com que eu te cansei? Esse Deus vivo aqui, que é o Deus do óvulo, é o Deus do espermatozoide, é o Deus que de um óvulo e de um espermatozoide nos fez. Esse Deus tão rico, tão poderoso, que a ciência estuda, explica e não consegue fazer igual. Ele está dizendo: o que está acontecendo? No que eu falhei? No que eu tenho falhado? Por que vocês se distanciam tanto de mim? Lá no livro de Oséias, se não me engano, eu acho que é Oséias capítulo 12, que ele fala que quanto mais eu os atraía, mais eles se iam de mim. Com cordas humanas eu tentei atraí-los, trazê-los para junto de mim. Através do profeta Isaías, ele dizia: ainda que uma mãe se esqueça do filho que amamenta, eu, Senhor, que não preciso de vocês, eu não me esquecerei jamais de vocês. Vocês tão frágeis, tão finitos, tão nada. Ele diz: com amor eterno eu te amei. Antes mesmo que os teus ossos fossem formados no ventre da tua mãe, os teus dias todos estavam contados. Por isso que através do salmista o Senhor fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Se você entregar a sua vida, ela vai estar ajustada ao que Deus tem proposto, ao que Deus é, ao que Ele pode, ao que Ele quer e o que Ele tem prazer em fazer. O livro de Tiago nos diz que o Senhor não pode ser tentado. Ele não se limita a isto. Em amor ele fala, ele não pode ser tentado e a ninguém mesmo ele tenta. Esse é um Deus de misericórdia, de amor, de ternura, de carinho, de aconchego. É um Deus que vive 80 horas por dia dando colo, ombro, mão a nós. Ele fala que não sonega bem algum aos que o invocam. Povo meu, o que eu te tenho feito? Com que eu te cansei? Responde-me. Deus está dizendo: o que vocês têm na cabeça? Como vocês conseguem ser tão rebeldes assim? Como vocês conseguem trocar, como lá Abel e Caim, Jacó e, Jacó e Esaú, trocar a primogenitura, trocar o bônus, digamos assim, por um prato de lentilha? Como que vocês conseguem ser tão estúpidos assim? É isso que o Senhor está falando na nação de Israel. E o que mudou de Israel para os dias de hoje? Nada. Em Adão, todos se tornaram igual. Assim como em Jesus, todos podem ser novas criaturas. Tudo se refaz na promessa de Deus, na graça, na execução do sacrifício do Filho do seu amor. Tudo se renova. A aliança é restaurada de uma maneira muito mais ampla, muito mais profunda, muito mais intensa, muito mais vivível. Queridos, abra sua Bíblia no livro de Números, o capítulo 21, o versículo 4 e 5. E durante a caminhada do povo de Israel pelo deserto, teve um momento que a palavra descreve este acontecimento, que está no versículo 5 do capítulo 21 de Números.
E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Este povo já estava há anos caminhando no deserto. Eles não estavam com 2 horas debaixo do calor. Eles não estavam há 2 horas caminhando com suas sandálias naquela areia escaldante. Eles estavam há anos caminhando por um deserto, como eles disseram, que não há água. Olha, por um deserto onde não há água nem pão. Portanto, eles não tinham morrido de sede. A palavra descreve que não havia nenhum doente entre eles. A palavra descreve que as sandálias dos seus pés não se consumiam, nem tampouco suas roupas. De dia Deus ordenava que a nuvem criasse sombra, refrescasse, e eles caminhavam. Não é que eles precisavam correr. A nuvem Deus ia deslocando e eles viviam sobre a sombra da nuvem. De noite a nuvem se tornava como um fogo para iluminá-los, para protegê-los. Queridos, não faltava nada neste povo. Apesar de estar no deserto, eles viveram maravilhas que hoje, quando nós contamos acerca disso, riem na nossa cara. Parece história da caronchinha. É tão profundo, é tão sobrenatural, vai tão além do entendimento da ciência, dos homens, da lei, da física, de tudo. E nós parece que estamos falando de uma brincadeirinha, de conto de fábula para criança, de fada para criança dormir. Parece que foi um autor qualquer que criou isto. Este povo estava caminhando por um deserto, saudáveis, fortes, e estavam questionando a Deus. E Deus ouve. Nós vemos que o ouvido de Deus não estava tapado para ouvir a blasfêmia, a indignação, a rebeldia, a ingratidão, a estupidez, a miserabilidade deste povo. Assim como hoje, aquele povo caminhava para uma terra que manava leite e mel, a nova Canaã, a terra prometida. Eles tinham sido arrancados do regime de escravidão, aqui já não eram mais escravos, e guiados de tudo sobrenatural. E a cada manhã, quando eles acordavam, levantavam, o que eles encontravam? Segundo eles, encontravam um pão vil. Chamavam o maná que Deus derramava do céu gratuitamente, graciosamente, de coisa vil. E eu fui lá no dicionário para ver o que significa a palavra vil. Significa insignificante, mesquinho, pobre, infame, coisa que degrada o homem, é uma coisa desprezível, torpe. E eles chamavam o sobrenatural, o maná, como coisa torpe. Aquilo estava enchendo o saco deles. Eles estavam de saco cheio. Estou consciente da palavra que eu estou falando, tá? Então a impaciência do povo era grande lá no deserto. Nós sempre, queridos, desde a antiguidade, a nossa maior dificuldade é dar ouvido às verdades de Deus. As verdades de Deus incomodam o homem. As verdades de Deus é cansativa. As verdades de Deus são desinteressantes. Por quê? Porque elas vêm ao encontro da nossa miséria, da nossa farsa, da mentira, do engano, do faz de conta que nós somos. Tem pessoa que mata, rouba, trafica, usa drogas, outro prostitui, outro lesa no comércio, vende gato por lebre, outro põe uma rentabilidade, uma margem exorbitante, porque sabe que o seu cliente, a sua pessoa, o interessado, toma necessidade crônica, então aproveita, fazem todo tipo de torpeza, de engano, abraça quando por trás está falando mal, cumprimenta, dá beijinho, e não suporta ver a pessoa. Aí chega numa semana que nem hoje, não come carne. Estou na Semana Santa. Peca até as tampas. Peca até o negócio sair pelos narizes e pelo ouvido.
Na Semana Santa, vira bonzinho. Fala da ceia, fala da Páscoa, da ressurreição de Jesus e vai comer o ovinho de Páscoa, que coelho nem bota. Cara, é, é complicado. Cada palavra que a gente fala, a gente tropeça em coisas tão absurdas, tão estúpidas, tão insanas, que é complicado, irmãos. Então a impaciência deste povo, este povo não suporta a verdade. Nós preferimos ouvir as mentiras e tê-las como verdade, as mentiras da televisão, dos filmes, dos horóscopos, das previsões, das promessas dos candidatos, quais nós falamos que votamos no mais honesto, no mais decente. Preferimos ouvir as mentiras que nos secam no dia a dia, a mentira do ator, a mentira do cantor, do que ouvir a verdade de Deus. E nós abraçamos mentira como se fosse verdade. E as verdades de Deus nós chutamos longe. O sobrenatural de Deus, a ação direta do Deus, sem a instrumentalização do homem, nós fazemos o que o povo fazia no deserto. Senhor, estamos de saco cheio deste pão vil. Por isso que aqui em Miqueias nós vemos Deus falando, povo meu, o que eu te tenho feito? Aonde vocês estão com a cabeça? Parem, parem. Foi por isso que o Senhor instituiu a ceia, para o homem parar, esperar um pelo outro, todos juntos, cada um examinar a si mesmo, cada um voltar o seu olho para dentro de si, para a consciência, para a balança justa, para aquele momento de silêncio onde que o Espírito Santo possa mostrar que aonde você pretensamente tem pensado ser justo, é onde mais você é injusto. Quando nós nos sentimos injustos ou proclamamos nossa justiça, é necessidade de defesa, é tentativa de arrumar álibis para a perversão, para o engodo, para o faz de conta que está lá no profundo do nosso coração. Davi teve tudo, tinha de tudo, um grande comando, e ele falava, eu tenho inveja do ímpio. Senhor, eu tenho inveja como que eles conseguem. São tão maus, são podres, são homens imorais, mas eles crescem. E Davi está representando nós não vemos a eternidade, nós queremos Deus para resolver nossos problemas materiais. E por isso que Deus falava àquela nação, povo meu, o que eu te tenho feito? Com que eu estou cansando vocês? Respondem-me. Qual é o meu erro? O que se passa? O que está acontecendo para vocês serem tão insanos assim, tão impacientes, tão rebeldes, tão materializados? De vez de pegar a sublimidade do meu conhecimento, a sublimidade da minha natureza, da minha divindade que eu coloquei dentro de vocês, para o Espírito habitar aí, ficar aí dentro, tornar vocês santificados de mim, justificados em Cristo Jesus. E vocês chutando tudo isso fora. Abra a sua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 6, o versículo 60, o 64 e o 68. O 60 diz: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Versículo 64. Agora Jesus já falando, contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Versículo 66. À vista dessas coisas, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andaram com ele. Nós não queremos que Deus olhe para nós com os olhos da santidade.
com os olhos da divindade. Nós queremos que Deus volte seu olhar para nós com os nossos sentimentos, com o nosso padrão de justiça, com as nossas vontades. Que necessidade, diz a palavra, tendo que comer, o que vestir, e sejamos contentes. Cá para nós, quantos de nós, que eu estou falando, e vocês que estão ouvindo, quantos alcançaram isto? Tendo que comer e vestir e sejamos contentes. Se nós não estamos, esta palavra agora de Miqueias é para a igreja do Senhor. Povo meu, o que eu tenho feito? Com o que eu tenho cansado? O que é de errado em mim? O que há de errado em minha proposta? O que há de absurdo no meu ensino? O que há de exagero na minha palavra? Os discípulos chamaram a atenção de Jesus. Ô mestre, se liga, se toca. Exatamente isto. A nossa formalidade, a nossa necessidade de querer se fazer de bonzinho perante Deus, leva a gente a ficar usando, medindo muitas palavras, que nós somos desacostumados de ser espontâneos. Mas era isso que os discípulos estavam falando. Senhor, desse jeito não vai vir ninguém. Nós estamos perdendo tempo. Do jeito que o senhor está falando, o senhor está jogando por água abaixo, o senhor está chutando o balde. O senhor não está se tocando que o senhor está ferindo alguém? O senhor não está se tocando que não dá? Se para nós que somos discípulos, que recebemos um chamado específico direto, que renunciamos tudo, largamos tudo, estamos juntos de ti, é duro esse discurso, que dirá para aqueles fracos? Senhor, o senhor não... Onde está com a cabeça? Onde o senhor está com o juízo? Era exatamente esta as reações dos discípulos ante as palavras de Jesus. E que Jesus estava fazendo? Jesus estava falando que ele era o pão vivo que desceu do céu. Que coisa, né? Uma coisa que parece que é tão mastigadinha, tão simples, tão coisinha para ir berçário de escola dominical. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Deu todo esse lema, todo esse leão aqui. E os homens têm dificuldade em aceitar as verdades de Deus, mas têm facilidade de abraçar o engano, a mentira, a hipocrisia, o cancerígeo e demoníaco do tal politicamente correto. O diabo está nos ensinando a mentir, ensinando a ser falso, ensinando a ser bajuladores, ensinando-nos a viver bem sem amar, ensinando-nos a viver bem sem afeição, ensinando-nos a viver bem entre, aqui não dá para ver quase nada, né? E eu tenho que ficar sentado aqui. Imagina um italiano ministrando sentado numa cadeira, numa telinha que me deixa desse tamanhozinho. Um dia eu vou infartar aqui durante a ministração. Vou. Vocês podem esperar que uma hora eu vou infartar. Eu queria estar andando e falando, gesticulando, no meio do povo andando, caminhando. Assim que tem que ser. É palavra. Ministrar a palavra é conversa, é intimidade, é reunião familiar, é aproximação. Não é ficar lá no pedestal, não é discurso. Ministrar a palavra é falar de igual para igual. E Jesus estava aqui. E nós vimos lá no deserto o povo falando com Deus. Deus quer nos tratar próximos, com intimidade, com naturalidade. E nós ficamos levantando postes ídolos. Para pregar tem que ter gravata, paletó. Brincadeira. E se a gente morrer sem paletó e sem gravata? E eu que estou ministrando sem paletó, sem gravata e tantos outros. É perca de tempo? Será que é abominação a Deus? Quem é o altar? Eu, você? Aquilo que a gente chama de púlpito. É complicado. Gente, a vida com Deus é tão rica que a mente da gente divaga. É loucura. Eu fico doidinho. E nós vemos depois que Jesus falou, entre vocês, há descrentes. Entre vocês, há quem me trai. E nós estamos sendo educados que dentro bastou estar na igreja. Membrou, batizou, deu dízimo. Aleluia. Deus é fiel. Deus é misericordioso. Deus é mais. Deus sabe todas as coisas. Tudo isso é verdade. Mas não isenta você do juízo. Ele sabia quais eram os que criam e quais os que não criam. Lá no versículo 5 do capítulo 7 fala, pois nem mesmo seus irmãos criam nele.
nem os da casa. E hoje os líderes ficam fazendo o exercício, vira piruleta para que os crentes, para que a galera creia neles, para que o trabalho cresça, para que a arrecadação cresça, para que a igreja, pessoa jurídica, cresça, para que tornem-se famosas, para que justifique os seus ganhos, para se tornar grande entre os homens, mas ninguém quer ensinar nada. Versículo 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com eles. Queridos, a verdade de Deus não é brincadeira. Deus não está atrás de número. Deus não vive de ibope. O reino de Deus não é feito de ibope, não é feito de nada. Deixa eu tirar esse papel daqui. O reino de Deus não é feito de nada disso. O reino de Deus é feito de corações, de vidas. Deus amou o mundo que deu Jesus. Ele ama o homem. A obra de Deus é um homem convertido, rendido aos pés dele. Homem que nasceu de novo. Homem que se tornou nova criatura. Povo meu, igreja minha, o que eu te tenho feito? É a pergunta do Senhor nessa noite, neste momento que você está vendo e ouvindo esse vídeo. E é ruim porque o que eu falo não bate com a imagem e eu não sei como resolver isso. Já tentei de todas as maneiras, não consegui. Mas você pode ouvir bem. A gravação tem saído bem, graças a Deus. Povo meu, o que eu te tenho feito? Por que você tem vivido uma vida miserável, meu querido, minha querida? Por que vida de limites? Por que vida de vergonha? Por que vida de acusação? Vida de disfarces? Vida de medo de se apresentar a Ele? Medo de ser conhecido por aquilo que você é, por aquilo que você pensa, por aquilo que você sente? Povo meu, o que eu te tenho feito? Responda-me. Deus está falando isso para um povo que quer brigar por direitos. Um povo que adora brigar por futilidade. Como Jesus diz, vocês amam coar um mosquito e amam engolir um camelo. Por isso que ele falava, hipócritas, fariseu, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Ele estava falando isso dentro do templo. Ele estava falando isso dentro do tabernáculo. Ele está falando isso dentro da igreja. Ele está falando isso onde que as pessoas lavavam a mão para pegar no rolo, nos pergaminhos para a leitura. Onde que meia dúzia somente podiam falar. E ele está falando para um povo que adora comprar briga, principalmente nesses dias. Você abre aí a internet, uma vergonha. Ai, Feliciano me representa. Você não tem carinho, não tem convivência com o teu vizinho. Você está assumindo briga por um cara que você nem conhece, só conhece a fama dele. Por que você se esconde de mim? Pergunta o Senhor. Porque vocês se escondem por causa de mim. De Deus nós nos escondemos. Não discutimos religião. Não rebatemos as blasfêmias que ouvemos no dia a dia e ficamos comprando briga por terceiros, briga por time, briga por jogador, briga que o fulano que merecia ganhar o Big Brother. Não, fulano tá certo, Beltrano tá errado. Gente, Deus amou o mundo, Deus não amou ninguém que prestava. Deus não amou nenhum certinho. O evangelho de Jesus é com quem? É falando com Zaqueu, que era um cara terrível, odiado da sociedade, nada bem quisto, nada bem-vindo, nada bem olhado, ladrão, aproveitador, extorquia o povo, roubava do povo. Jesus foi até a casa dele. Aquele aleijado lá, há muitos anos, na beira daquele tanque, ninguém ajudava o bichinho. Tadinho, coitadinho, estava lá anos de paz, quando ele pensava aí, a água já tinha sido movida por anjos, já tinha pulado 200 na frente dele. Jesus olhava para ele.
Como tem sido? Para quem que os nossos olhos? Para quem a nossa afeição? Para quem o nosso carinho tem se voltado? Povo meu, o que eu te tenho feito? Com o que eu te cansei? Eu vos chameis para amar o mundo, amar pecadores. Onde abundou o pecado é para superabundar a graça, não é para abundar o juízo, não é para ir lá dar a sentença, não é para jogar pá de cal, não. É para vocês viverem amor de uma tal maneira que o amor com que vocês vivem, as pessoas têm coragem de abrir mão da alegria temporária, da alegria falsa, da alegria circunstancial que elas vivem. Povo meu, o que eu te tenho feito? Responde-me, querido, querida. Deus é um Deus que está conversando com você agora no Espírito Santo. Deus é um Deus que quer amolecer a tua consciência, a mente cauterizada, a mente condicionada, a mente escravizada para crer em espetáculo, em maravilha, em ajuntamento para um se tornar ícone, para ficar como detentor da verdade, sendo que precisa ser anunciado é o Evangelho, boas novas de salvação para todo o povo, onde não há judeu, onde não há grego, onde não há grandes nem pequenos, todos são um só. Deus amou o mundo. Deus amou o mundo porque não havia sequer um melhor. Quem muito pecou, muito amou. E nós com essa idiota mania de gostar dos perfeitinhos. Quem é perfeito não mostra-se perfeito. Quem é santo não se mostra santo. O santo convence, os santos da palavra convenciam pela vida. Como diz o apóstolo Paulo, a nossa pregação não consiste em palavras, é vida, é manifestação de poder. E poder não é fazer descer fogo do céu só, não. Também, mas não é isso. Ou será que nós não aprendemos com a varinha de Moisés lá diante do faraó? As coisas acontecem quando o coração estiver macio, receptivo, acessível, desejoso de Deus. Igreja, por que vocês estão cansados do Senhor? Porque está cansado da simplicidade do Evangelho? Porque está cansado do homem que não tinha onde reclinar a cabeça? Hoje você procura o homem que é grande, que é famoso, que pode tudo, que anda bem bonito e que faz questão de que não usa os melhores perfumes porque é para Deus. Homens que falam que o povo tem que viver de fé, eles não vivem de fé, eles vivem de pedido, 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 pedido. Manda você contribuir, orar que Deus vai sustentar, porque eles não oram o joelho para Deus sustentar sem eles abrir a boca. E a gente que conhece um pouco o Evangelho, antigamente, né, era comum, né, irmãos? Eu vivo pela fé. Eu, graças a Deus, eu renunciei tudo, vivo pela fé. Eu estou precisando fazer isso, eu estou precisando comprar aquilo, mas eu tenho fé que o meu Deus. E os irmãos choravam, e os irmãos davam glória a Deus, e os irmãos davam aleluia, e salva de palma para Jesus. E ele estava falando tudo que precisava, e o povo lá chorando. Povo meu, que eu te tenho feito, porque vocês têm trocado a minha verdade pelo engano, pela mentira, pela euforia, porque vocês têm deixado de apresentar os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional, por um culto extremamente ritualístico, de cartas marcadas, onde você vai lá para ser o boneco daquilo que está estabelecido para ocorrer. É dura essa palavra? Foi dura a palavra de Jesus. A verdade dói. Dói porque nós estamos distantes dela. Mas os que estão na verdade, esta palavra é conforto. Esta palavra é motivo de glória a Deus. É motivo de alegria. Choram de alegria. Quem vive na verdade, quando ouve a verdade, se exulta. O coração, a alma engrandece e parece que vai explodir. Porque está em comunhão, está andando na luz. Se nós andarmos na luz,
como ele andou. O que diz a palavra? Nós temos comunhão uns com os outros. Se não conseguimos ter comunhão uns com os outros, se não temos atrativos uns pelos outros, se não temos amizade intensa, se nós não nos confortamos, se nós não consolamos uns aos outros, se nós não rimos uns com os outros, se nós não somos companheiros de caminhada, se nós não somos companheiros de jornada, se nós não fomos irmãos na fé, se nós não partilharmos os pães juntos e nós não tivermos comunhão, é porque não estamos na luz. Ainda que digamos que estamos na luz. Quando Deus falou, povo meu, que eu te tenho feito, ele estava falando para uma nação chamada, escolhida para representá-lo. E você sabe de quantas famílias foi feita essa nação? Só de 2. Eram 12. Foi constituída só por 2. Não basta estar no meio. Não basta ser chamado. Não basta ter hereditariedade. Não basta se dizer batizado com Espírito, dons, contribuinte, frequentador assíduo. 10 anos eu não falto para uma escola dominical. Não conversa com seu filho meia hora no domingo. Ele está batendo no peito que está indo na escola dominical. Povo de Deus. Povo que se diz de Deus. O que está acontecendo? Por que vocês estão cocheando entre 2 caminhos? Não tem como agradar a 2 senhores. Não tem como falar do assassinato e você está matando outros com o poder da sua língua. Não adianta você estar falando do adultério, da prostituição, que rola solto aí fora, e os teus olhos devoram. E às vezes aqueles que estão lá têm mais chance de se arrependerem do que você, porque lá eles assumem o erro, vivem o erro, pode acordar. E aqui você acha que você está dominando a situação. Ninguém vê o teu olhar, ninguém sabe por quem você sente atração. Povo meu, que eu te tenho feito. Por que se afastar? Por que correr? Por que abraçar a mentira como se fosse verdade? Não existe álibi. Cada um de vocês, cada um de nós, vamos ser julgados por nossas obras, por aquilo que fizemos, por aquilo que chegou até nós e nós fizemos de maneira errada, equivocada. Lá no céu, cada um terá um nome numa pedrinha branca que só nós saberemos. Loucura! É o maná que desce do céu e que nós estamos dando um pontapé, chutando. Que nem a história das codornizes. Veio codorniz para comer e até sair pelo nariz. E eles estavam falando que estavam cansados, que estavam passando fome há anos no deserto, e os estúpidos dos ingratos da Israel, que você idolatra, põe na tua igreja, bandeira, que pai, todas aquelas coisas, nação rebelde, que apedrejou profetas, apedrejou Jesus, negou Jesus, veio para o que era o seu, os seus não o aceitaram. Você está abraçando a mentira, o engano, a ilusão, sendo que o exército do Senhor é outro. O exército do Senhor é formado por ovelhas. O Messias já veio. E você está se unindo àqueles que estão esperando quem? O Messias, o anticristo, que vai resolver o problema deste mundo de uma hora para outra, é o que vai acontecer. Não pense que o anticristo é um bicho de 7 cabeças. Não. Ele vai ter a parte que ele vai convencer o mundo, vai trazer paz, equilíbrio ao mundo. São 2 poderes, um político e um religioso, e que vão solucionar tudo, vão ajeitar tudo. E esses que vivem de sinais, esses que buscam uma riqueza aqui, vão nadar de braçada ao encontro deles, até a hora que a unha do bicho for levantada. Porque não há mentira que não venha a ser revelada. É apenas 3 semanas e meia, 3 anos e meio, 3 décadas e meia, sei lá, 3 dias e meio, 3 meses e meio, sei lá. Sei que é metade de bondade para atrair. E se você está acostumado às aparências, você está entre esses que serão atraídos, que serão seduzidos. E depois não adianta gritar, não adianta espernear.
O teu tempo é hoje. É a graça. É o amor para o qual você anda virando as costas. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor abençoe milhares de pessoas, centenas, dezenas, não importa quantas. Que uma abraçar essa mensagem. Uma alma vale mais do que todo o ouro do mundo. Precisamos abandonar a mania dos números. Pai, hoje é complicado ministrar a tua palavra. Por mais que a gente ensaie para ela ser branda, moderada, o povo, os que se dizem teus, os que se dizem igrejas, estão tão longe, tão distantes de ti, que não tem como nós sermos leves nas nossas abordagens. Ó Deus, o consolo é que o Senhor viveu isto e o Senhor não foi compreendido. Tua palavra nos diz nessa noite, lá em João, que muitos dos seus discípulos o abandonaram. Já não seguiam mais o Senhor por causa das tuas palavras. E hoje os discípulos de hoje, esses lobos, esses impostores, se vangloriem de terem grande séquito. Ó Deus querido, perdoe a tua igreja, tenha misericórdia e use vasos que te amam e que estão lá dentro para acordar muitos que estão dormindo, para fazerem ouvir a tua voz. Muitos que se amansaram com a voz do lobo, Senhor, que tu possas usar os teus instrumentos que estão lá dentro, para que parte da tua igreja ainda se avive, se converta ao Senhor, se arrependa dos seus maus caminhos. Ó Deus querido, clamamos a ti. Tenhas misericórdia de nós. Tenha misericórdia da tua igreja, Senhor. Para que através dos remanescentes, dos que te são fiel, para que aqueles que ainda amam, que vivem uma vida de amor, de comunhão, de fraternidade, ainda consigam ser farol, ser luz, ser sal, para aqueles que estão lá fora sem esperança alguma. Ó Deus querido, tenhas misericórdia de nós. Eu quero declarar que eu não quero te cansar. Eu não quero te deixar indignado, Senhor. Eu não me canso do Senhor. Ó Deus, e nada que é teu é vil para mim. E muitas vezes o preço é alto. Ó Deus querido, te amo, Senhor. Eu amo, Senhor. Eu amo a tua obra. Amo a tua palavra. Amo o teu reino. Amo a tua igreja. Amo os irmãos que estão longe, que estão iludidos. Eu os amo, Senhor. E que esta palavra possa inquietá-los e possam se arrepender aonde quer que estejam agora e serem abraçados pelo teu braço, pelo teu carinho, pela tua mão ensanguentada que mostra que foram comprados com sangue e não com discursos. Ó Deus querido, dê a tua graça. Acolha aqueles que se arrependem e que clamam pela tua misericórdia. Coloque-os nos teus caminhos, pela ação do teu Espírito, renovando-se intensidade dentro deles. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, amanhã é sexta-feira da Paixão. E o Senhor ressuscitou para nunca mais provar a morte. Que amanhã seja um dia de alegria. E o dia de alegria ele pode acontecer quando nós lembrarmos o que ele foi feito por nós. Ele foi o Cordeiro, que foi levado mudo ao matadouro. Que seja assim a tua Páscoa. Que você seja parte daqueles que creem no túmulo vazio. Que creem no poder da palavra e não no poder da promessa dos homens. Abrace o que aqui está escrito, enquanto é tempo, porque isso não será tirado. Que o Senhor te abençoe. Um beijo de carinho a cada um. Um abraço. Às vezes eu estou aqui pregando, eu lembro de tantos irmãos, tenho vontade de falar aqui. Não posso, que muitos seriam omitidos imerecidamente. Mas a todos vocês que me conhecem, que têm me acompanhado, têm visto minhas postagens no Facebook, que isso te edifique, meu irmão, minha irmã.
É uma alegria estar aqui. Uma maneira de eu matar saudade de tantas coisas que me vêm à mente, de muitos de vocês. E um nome eu não posso deixar de citar, que foram pais e mães. E eu lembro deles com profundo carinho. Irmã Itaci, irmão Cláudio Andrés, em Curitiba. Vocês moram no meu coração. Vocês foram pai e mãe para mim. E naquela época, os anos 70, 80, início dos anos 80, vocês eram meu jardim, meu paraíso. A maneira que vocês me recebiam, me acolhiam. E a irmã Tassi montando aquelas mesas que me deixava até transpassado de alegria, de euforia, tanto pela qualidade, pelo amor que me serviam. Irmão Cláudio, um beijo no Senhor. Que Deus nos agracie.